chegando já na reta final de ajuste, né, uma das últimas coisas que fazemos na nossa imagem, depois de abrir a imagem, fazer os ajustes de cor, nitidez, de contraste, clarear, escurecer, redimensionar, é dar um pouquinho mais de nitidez na sua imagem usando o Unsharp Mask, que é a máscara de nitidez. Vou abrir uma imagem. Essa é uma imagem que eu fiz lá no porto de Manaus, um lugar completamente bagunçado, caótico, colorido e, pô, com tudo isso muito legal para fotografar, muita coisa, bem legal. Quem for para lá vale a pena. Eu sofri com calor, mas o lugar vale a pena. O Unsharp Mask a gente vai usar depois do redimensionamento, já na fase final. Vamos pensar primeiro que eu quero pegar essa minha imagem e fazer uma impressão. Vamos chutar, vai, 15 por 21, vai 10 por 15. Vou fazer esse redimensionamento. A gente viu isso um pouquinho atrás, né? Vou jogar uma resolução de 300 dpi, 10 por 15 centímetros, que vai ser uma imagem final de 1772 por 1181. Vou pegar um pouquinho maior, ficou muito pequena, vai. 15 por 22,5. 2657 por 1772. Dou OK. Redimensionou. Para eu ver essa minha imagem em 100%, né? Estou com a ferramenta Zoom aqui 100%. Nota que ela está num tamanho que nem cabe na tela. Ou se eu clico com o botão direito Print Size, como o meu Photoshop está configurado com a resolução do meu monitor, agora eu estou enxergando aqui a imagem com o tamanho que ela vai ser impressa. E onde está o Unsharp Mask? Filtro, Sharpen, Unsharp Mask. Tá aqui. Vou abrir a ferramenta. Ele mostra essa janela. E aqui eu tenho basicamente 3 funções para trabalhar. Tem outros tipos de Sharpen, né? Tem Smart Sharpen e tudo, mas vamos pensar no básico, no Sharpen 1.0, né? O mais simples. Eu mexo aqui no amount, né? Quanto que eu quero dar de essa máscara de nitidez, o raio e o threshold. O que cada um significa? E como que eu vou trabalhar com esses números? Eu já vi muito livro falando muita coisa, cada um fala uma coisa, até complica um pouco, mas uma vez eu vi uma dica como um valor de referência para você começar, que realmente funciona bem. Eu tenho usado ele já há alguns anos, né, como um valor inicial para começar a fazer um ajuste mais fino, e consiste em pensar: eu vou fazer um ajuste para uma impressão em papel, começo aqui com 100%, e o raio, posso jogar raio, por exemplo, 2, que é um Unsharp Mask já bastante, né? Que nem aqui vai ser o raio na imagem que ele vai puxar para a nitidez, que se você for pensar, eu posso dar uma aproximada em algum detalhe aqui. Nota que esse CH que está aparecendo aqui está em 700%, é o do sanduíches que está ali na esquerda. Antes e depois, na imagem no fundo a gente nota a diferença. Ou quando eu clico na janelinha, ó, segurei, ele tirou o Unsharp Mask, soltei, ele mostrou. Nota que o que ele faz é clarear e escurecer um pouquinho as bordas dos nossos elementos. Dá para ver bastante, por exemplo, nesse H. Estou clicando nele, o H está numa tonalidade, um marrom bem escuro, né? E o amarelo está um amarelo meio mostarda. Quando eu solto, que é o Unsharp Mask fez efeito, o H está bem mais escuro, vai praticamente preto. E aqui, ao redor, onde era um amarelo bem mostarda, ele está um amarelo mais vivo. E mexendo com isso, ele acaba dando uma sensação de nitidez na sua imagem. Então, um valor base para você começar a fazer esse seu ajuste, se vai ser uma impressão no papel, deixa eu deixar aqui em 100%, joga um amount de 100%, um raio de 2.
Se eu aumentar aqui o Amount, vai aumentar o meu efeito, chegando a deixar a imagem, pode ver aqui do lado, bem artificial, bem craquelada, desagradável. Se eu coloco muito pouco, não dá praticamente diferença do que eu tinha antes. Ó, clico Preview, antes e depois, não muda praticamente nada. Então você começando no 100, às vezes você pensa, foi muito, tô achando que é demais. Abaixa um pouquinho, vai para 85. Ou achou que é pouco, vai um pouquinho mais, vai 120. A mesma coisa com raio. Achou que foi pouco, se você tem uma imagem que tem detalhes muito grandes, né? Essa é uma imagem com um detalhe muito fino. Se é uma imagem com um detalhe muito grande, você pode aumentar um pouco o raio. Se é uma imagem com detalhe muito fino, ó, nota que aqui está começando a ficar até fantasmagórica a minha imagem. Você pode mexer com contraste no Unsharp Mask, tem umas coisas interessantes até. Isso ficaria para um curso avançado. Aí se é uma imagem como essa minha, que tem muito detalhe fino, eu não quero que fique muito artificial, eu posso colocar menos do que 2. Vamos colocar, vai, 1,5. Ó, dou um antes e um depois. Já não ficou tão gritante isso. Tem outra coisa que muita gente discorda também. Tem livros, tem pessoas que falam para você fazer o Unsharp Mask com a imagem já no tamanho que ela for impressa, pensando no papel, tá aqui, né? Eu cliquei com direito, print size, e tem gente que fala para você fazer isso com a imagem 100%, que aí você consegue enxergar os pixels. Eu prefiro fazer os dois. Depende, eu dou uma olhada, vejo se não está em 100%. Se não está muito forte o meu efeito, que pode ser visto também por essa janelinha, ela ajuda para isso, né? Eu posso selecionar um pedaço que eu quero ver um detalhe, ou na imagem inteira, e depois eu olho a imagem no tamanho que vai ser impressa. Só que isso nunca é exatamente o que vai ser impresso também, porque aqui a gente tem um monitor com pixels, e imagina que você vai passar para um papel por uma impressão química, que vai ser luz sobre um papel químico, é um processo. Se for um papel de algodão com impressão jato de tinta, vai ser outra coisa. Então não vai ser exatamente, isso acaba você tendo um pouco de feeling, né? Você vai enxergando e você sabe o que vai perder, né? Que nem eu sei que esses detalhes que eu tenho aqui, numa impressão jato de tinta eu vou perder um pouco. Então eu poderia forçar um pouquinho mais esse meu Unsharp Mask. Isso você acaba pegando com o tempo. E o threshold aqui, ele define quanto que vai ser, em tons próximos, vai ser feito o Unsharp. Se eu deixar no 0, nota, eu vou até aproximar mais aqui, ó, antes e depois. Antes e depois. Dá uma aproximada, ó. Antes e aqui, antes, né? E aqui depois. Em qualquer diferença de tonalidade, ele vai dar um Unsharp. Se eu colocar o threshold mais alto, ele não vai fazer o Unsharp Mask em tons parecidos. Ele vai pegar só quando tem uma grande diferença. Posso jogar algo intermediário aqui. Num caso desse, eu joguei 26 chutando. O detalhe aqui dessa placa de metal, nota que eu clico nela e solto, não está mudando nada. Por quê? Porque é uma tonalidade bem parecida. Em compensação, aqui nos números ou nas letras, como são diferentes, se eu clico e solto, ele dá diferença. Dá para ver isso nesse próprio detalhe. Nota que onde tem uma diferença de tonalidade, né, o preto para o amarelo para o vermelho, ou esse preto na esquerda também, ele dá bastante diferença quando eu clico, que seria sem o efeito, e solto com o efeito. Se eu aumento isso, ó, chegou num nível que nem esses detalhes ele está percebendo. Ou se eu coloco muito baixo, ó lá, ele começa a ter Unsharp Mask no próprio lugar que é liso, né? E isso acaba muitas vezes gerando ruído. Então aqui eu posso colocar 3 ou 4 aqui. São valores pequenos que trabalham, isso aqui é bem sensível. E nota que vai ter um bom Unsharp
no que está escrito, no detalhe, mas não vai mexer na parte lisa da minha imagem. Vou pegar aqui esse pé também. Olha lá, nota que o detalhe do pé está parecendo mais nítido, mas não está tendo um grande efeito no chão, que é mais liso. E isso está funcionando na minha imagem inteira. Feito isso, fez o ajuste que você quer? Pensando, eu joguei aqui um valor, vai para impressão em papel, lembra de começar, vai. A gente pode pensar, vai, valor inicial. Começa com 100%, raio 2, threshold 3, para impressão em papel. Dá um OK. Vamos colocar ela no print size. Estaria a minha imagem pronta para uma impressão em papel. E para a internet? Para a internet, se eu pego essa imagem, ela está muito grande. Coloco lá em 100%, ela não cabe na tela. E o Unsharp Mask ele começa a ficar um pouquinho artificial. Eu começo a enxergar muito esse clareamento para um lado e escurecer um pouco para o outro. Dá para ver essas bandas aqui, ó, do lado. E eu não quero isso na minha imagem. Vou voltar ela pro tamanho que ela estava quando eu abri. Vamos fazer agora um ajuste dela, pensando numa saída para a internet. Vou lá no ajuste de imagem. Vou colocar aqui, em vez de centímetros, em pixels. Quero essa imagem com 1200 por 800 pixels. Um tamanho legal para internet. Dei um OK. Aí sim, eu vou trabalhar em 100%, que minha saída é monitor, então eu colocando 100% é o tamanho que ele vai ser mostrado no monitor. E agora eu vou entrar, filtro, Sharpen, Unsharp Mask. Abrir a janela. A configuração anterior que eu tinha usado para o papel, ela ficou armazenada, que ele sempre salva a configuração anterior. Nota que minha imagem ficou muito artificial. Ele pegou, deu detalhe a mais do que devia. A gente pode ver bastante nesse pessoal aqui no fundo. Aqui no próprio barco, né, os detalhes. Então ficou artificial. Por quê? Vamos pensar um valor inicial que fica legal para você começar a mexer também na sua imagem. 100%, meio, 3. Nota que o que mudou foi o raio. Em vez de um raio 2, que eu podia começar com isso para a imagem em papel, eu comecei com um raio meio. E da mesma maneira que a gente fez na imagem anterior, eu posso ir um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com o que eu sinto que eu quero na minha imagem. Só tomar cuidado para não ir muito, senão sua imagem vai ficar artificial, né? Você olha aqui, você consegue dar uma aproximada em um detalhe. Você consegue perceber bem que foi dado um Unsharp forçado, então não faça isso e nem coloque muito pouco, que aí não vai ter diferença. Nota que com 100%, olhando em 100%, fica agradável até. Porque é agradável, 100% aqui, né? Você não nota a diferença. E mesmo em 500%, você não nota essas bandas criando para um lado ou para o outro muito forte, como aconteceu agora. Olha em 500%. E mesma coisa com raio. Se você coloca um raio muito grande, vai ter uma cor muito lavada, né? Porque ele vai perder detalhe de gradientes. Vai ficar tudo muito chapado a cor. Então, não joguem um raio muito alto. Muito baixo, você também não vai notar diferença. Na prática, pensando, vai, de meio até 1 pixel, bem aceitável para a internet. Depende da imagem. Essa imagem, pelo que eu estou vendo aqui, em 100%, 1 pixel, eu acho que já ficou um pouquinho forçada demais, por causa da quantidade de detalhe que tem na minha imagem. Então eu posso colocar aqui 0,7, antes e depois, antes e depois. Já fica mais agradável e nada muito forçado. Feito isso, dá um OK. Estou com a minha imagem com a Unsharp, já essa máscara de nitidez, que melhora a nitidez da minha imagem, pronta. Vou colocar aqui no histórico, ó, antes e depois. Nota que dá uma boa diferença. Só recapitulando então. Opa, não quero abrir essa janela, eu quero a do Unsharp Mask. 100%, 3. Para a imagem em papel, impressão 300 dpi, raio 2. Para a imagem para o computador,
raio meio. Para quem quer pensar até, pô, de onde você chegou nisso? Deve ter uma fórmula para isso. Para a internet, costuma-se falar de imagem 72 dpi, né? E para papel, 300 dpi. Esse resultado aqui é o resultado de eu pegar o 72 dpi, pensando aqui para a internet, que é quanto que eu tenho da minha imagem para o computador, que é para internet, né? Eu não vou usar 300 dpi, dividido por 150. Então, 72, vamos arredondar 75, dividido por 150, dá meio. E se eu pego a imagem em papel, 300 dpi, dividido por 150, dá 2, que é o que a gente usou. Então, se por acaso você for fazer alguma impressão em 150 dpi, 150 por 150, raio 1.